Quem de verdade quer Renier, ex-atleta do rubro-negro e que pertence ao Real Madrid? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também sobre Luis Castro. O técnico português está cada vez mais perto de ficar livre para acertar com o seu próximo clube. E o Atlético Mineiro vai ou não vender Matheus Mendes? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Hora de falar sobre Luis Castro, técnico que já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil. A tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luis Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luis Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luis Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luis Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que o Luis Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luis Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luis Castro ainda garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Bora falar agora sobre Renier. Você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem, o nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros e torcedores têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu, tá longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da segunda divisão espanhola. São 24 jogos, com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas duas últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador. O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. O Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Matheus Mendes, goleiro que tem se destacado pelo América e pertence ao Galo, vai ou não ser vendido nas próximas semanas? Essa é uma expectativa do Atlético, que precisa de dinheiro com transferências de jogadores. Mas o projeto do Matheus e do América é de que ele fique até o fim da temporada e, quem sabe, possa se tornar atleta em definitivo do Coelho. Não é uma operação fácil, até porque o Galo nunca colocou um valor específico para esse jogador e tem no Matheus Mendes alguém com enorme capacidade de faturar dinheiro. A estratégia do América, aliado ao empresário do jogador, é oferecer uma compensação através de empréstimo ou cessão de jogadores para o Atlético. Vale a lembrança de que recentemente o Galo, a pedido do técnico Cuca, havia demonstrado interesse na contratação do Fabinho, jogador que havia trabalhado com o próprio Cuca nos tempos de São Paulo. Matheus Mendes fez excelente campeonato mineiro e foi um enorme desfalque para o América, justamente nos confrontos contra o Galo. O Jordi, que acabou por substituí-lo
nas partidas decisivas do Campeonato Mineiro não teve boas atuações e contribuiu no título mineiro do Galo. Nós já conhecemos o Cuca, eu convivo com o Cuca aí pelo menos 13 anos, desde a primeira passagem dele no Cruzeiro, lá em 2011. Muito abatido, viu? Muito abatido o Cuca, o técnico do Atlético. Você vai me dizer, mas também não é pra menos, o time perdeu. Mas espera-se de um comandante, uma palavra mais forte talvez, e conhecendo, a gente sabe do psicológico, né? Tudo isso que envolve o Cuca enquanto gestor. Abatido, hein, Edu? Mas assim, não tem como ser muito diferente agora também, né, Thiago? Não é a derrota pro Santos. São 4 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. As 4 únicas rodadas da competição. É a 19ª colocação na tabela de classificação. É ter visto o time dele ser melhor que os adversários em alguns desses 4 jogos e não ter vencido. É ter visto o time ser pior do que o Santos e ter perdido. Ou seja, o Atlético, quando joga melhor, perde ou empata. Quando joga no mesmo nível, empata. Quando é pior, perde. Isso é um problema, isso desanima. O Atlético tomou 2 gols das 4 partidas em 3. Só não tomou gol na que empatou em 0-0. O Atlético saiu atrás do marcador das 4 em 3. Só não saiu atrás da que ficou 0-0. De atacante titular, só tem um gol no campeonato, que foi o do Rony, na derrota pro Grêmio. Os outros 2 gols do Atlético na competição foram marcados por jogadores reservas, ou considerados reservas. Um volante, o Fausto Vera, de cabeça, e o Igor Gomes. Então isso preocupa, isso desanima. Quando o técnico e o grupo esperam que vai vir uma resposta diante de um adversário que também passa por um momento ruim, vem a pior atuação do time. Então, a entrevista do Cuca foi mais ou menos o reflexo do que foi o Atlético em campo contra o Santos. E o mais preocupante, Thiago, é você começar um jogo na Vila Belmiro e não competir com o seu adversário. É assistir o seu adversário competir, correr, e você tá ali numa rotação abaixo. E isso o torcedor não aceita, e tá certo o torcedor de não aceitar. O torcedor pode aceitar o time ser melhor e não ganhar, o time fazer um jogo igual e empatar, acontecer uma zebra, perder um pênalti. Agora, competir menos que o adversário, o torcedor não vai aceitar. E tá certo. E o Atlético competiu menos que o Santos no primeiro tempo. Time desatento, pouco competitivo, se desorganizou em vários momentos. E que bom que o Cuca viu isso. Porque pior é quando o treinador tenta trazer desculpa, justificar com outras coisas. Não, o técnico do Atlético foi para a coletiva e apontou erros da sua equipe. Os jogadores, depois do jogo, foram para a entrevista na zona mista e apontaram erros, problemas. E eu gostei da fala do Cuca, e que foi mais ou menos ao encontro do que eu falei, que o problema não é um jogador, né? Quando a gente cita, o Coelho tá mal, tá. O Hulk tá mal, tá. O Scarpa jogou mal, jogou. O Rony tá devendo, tá. Olha o número de jogadores que estão abaixo do que a gente sabe que entregam e que podem entregar. E que já entregaram tão recentemente, cara. E no próprio Campeonato Brasileiro, Thiago, em termos de desempenho, esses caras jogaram bem contra o Grêmio, esses caras fizeram um bom segundo tempo contra o São Paulo, buscaram ali um empate contra o Vitória. Mas o que não dá pra aceitar é não competir, cara. É se desorganizar muito cedo, com 20 minutos perder um jogo que tem 90. E o Atlético com